Bom dia, estamos aqui com o pessoal das Testemunhas de Jeová. É um pessoal de Araraquara, tem um pessoal aqui de Matão, que estão ali nos bastidores, mas aqui está comigo o Carlos Eduardo Xixido, né? E o Alisson Piqueiras, muito bem. E eles vêm falar aqui de um assunto muito importante, né? Que agora, hoje, né, dia 20 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo, né? E eles vêm falar de uma forma para alertar a população do mal que causa isso, né? Do mal que causa as drogas e o álcool. Ninguém fala muito do alcoolismo, né, Xixido? Mas o álcool, ele causa um estrago muito maior do que as drogas ainda, né? É verdade. O que acontece é que a possibilidade, a disponibilidade, o acesso é muito mais fácil. E o grande pecado é que as pessoas, muitas vezes, elas perdem o controle disso, né? E, infelizmente, a gente percebe a necessidade desse tipo de alerta, como tem um dia nacional para isso, porque além da questão física, que a gente sabe que o abuso do álcool e o uso de drogas provoca, tem toda uma consequência assim, emocional, tem a questão econômica que afeta as famílias que têm pessoas assim dependentes desse tipo de coisa em casa, e acaba afetando a sociedade, porque incrementa, por exemplo, atendimentos no SUS, e todos nós somos contribuintes, né? Então é importante tirar um dia para alertar a população em geral de quanto isso é perigoso e cuidados que devam ser tomados para evitar, né? Carlos, eu até quero falar de uma coisa, que as pessoas pensam muito no alcoolismo, talvez nas classes mais baixas, e não é. O alcoolismo, ele atinge todas as classes sociais. Eu trabalhei alguns anos em casas noturnas em São Paulo e vi famílias muito bem posicionadas se destruir pelo alcoolismo. Então, as pessoas falam, o alcoolismo, não, todas as classes são atingidas pelo alcoolismo. Por quê? A pessoa que tem o problema do vício, ele não tem classe social, ele se vicia mesmo. Não é isso? Verdade. Você tem toda a razão. E sabe, até em cima do que você falou, uma coisa interessante nessa pesquisa que a gente fez para poder focar o apoio a esse tipo de população e seus familiares, que, por exemplo, em 2023, o Ministério da Saúde aqui do Brasil apontou um aumento do consumo de drogas e de álcool entre mulheres e jovens de 13 a 17, então a gente vê que é uma população assim, muito sensível. Puxa vida. De 8,2% dessa população lá em 2009 para 12,1% dessa população em 2019. Então a população, além de crescer, houve um aumento de praticamente 50% de mais mulheres e mais jovens menores de idade consumindo drogas e bebendo álcool. Então, de fato, é um motivo para a gente ficar preocupado e procurar alertar a população, não é verdade? É verdade. Porque hoje a juventude tem um acesso muito mais fácil do que aí no passado, bem próximo aí, né? Hoje, as baladinhas de jovens de 14, 15, 16 anos está e é liberado. Porque eu também, nessa mesma época que eu tive em São Paulo, a gente fazia lá as baladas dos jovens, mas não tinha álcool. Hoje não, né? Hoje está infiltrado, apesar de que falar que é proibido para 18, mas a gente andando pela rua e dentro da nossa profissão, a gente vê acima de 18 pegando álcool para o menor. E isso não tem como controlar, né? É verdade. E é muito complicado lidar com as consequências disso depois, né? Isso. Porque o mal que isso faz para a saúde, imagine a família que convive com um dependente dentro de casa, é muito triste. E assim, os Testemunhos de Jeová, eles trabalham muito esse lado, o lado emocional. Eu acompanho até bem vocês aí, porque a gente, né, também somos cristãos. Sim, e eu acompanho já há muito tempo o vosso trabalho, eu acho um trabalho maravilhoso nesse quesito. Entendo. Né? E qual é o interesse, assim, o que vocês querem alcançar com isso? Então, a gente entende que, claro,
quando o assunto é muito grave, essa pessoa dependente precisa de apoio médico e psicológico ou até psiquiátrico. Isso, exatamente. Porém, a gente percebe que muitas vezes a causa da pessoa buscar esse tipo de saída são questões mais profundas do ser humano, como depressão, tristeza, solidão. E aí, neste ponto, que a gente entende que a Bíblia e a fé cristã pode ajudar essa pessoa. Porque o que ela entende que sozinho ela não tem força, com o apoio de Deus e da palavra dele, ela pode ter. Exatamente. Então, no nosso trabalho, a gente procura encontrar isso. E se você me permitir, só para citar 2 exemplos de como a Bíblia fala disso. Por exemplo, Isaías 41, versículo 10, fala, Deus diz pra gente, não tenha medo, eu estou com você, vou fortalecê-lo, vou ajudá-lo e segurá-lo pela mão. Então é uma promessa de Deus que pode dar para essa pessoa força de que ela não está sozinha. Outra coisa em que a Bíblia ajuda bastante são princípios que orientam a gente. Por exemplo, a 1 Coríntios 15, 33, a Bíblia fala, não se deixe enganar, más companhias estragam bons hábitos. Ou seja, uma pessoa que aplica isso, ela não vai andar com má companhia que pode levá-la ao vício ou a sustentar o vício. Então a gente procura ajudar pessoas com princípios assim, entendendo que a palavra de Deus pode de fato ajudar essas pessoas. E realmente, né, as companhias, a pessoa às vezes tem a tendência, mas a companhia incentiva, ajuda. Sim, ajuda. Isso não tem dúvida. E eu me lembro quando eu era criança, o rapaz já, porque eu já era rapaz, eu ia sair de casa, meu pai falou assim, veja lá com quem vai andar, hein? Perfeito, exatamente. Não é? Não, de jeito nenhum, graças a Deus. Então veja que o conselho dele tinha a ver com esse princípio bíblico. Quer dizer, uma má companhia estraga bons hábitos. Você sabe, eu vou falar, eu vivi num meio bem complicado, onde as coisas chegavam na minha mão com facilidade, droga, bebida, até eu bebi um tempo, muito. Mas, e droga, assim... Eu trabalhava com pessoas que tinham muito dinheiro, então, da sociedade, né? Sim. Então era fácil as coisas. Mas sempre que acontecia alguma coisa que chegava na minha mão, eu ouvia a voz do meu pai, você acredita? Consciência, rapaz, né? Cuidado, porque isso faz mal, isso vai te matar. Isso não saía da minha cabeça. E graças a Deus, por essa voz, eu nunca me droguei, nunca pus na boca. A única coisa era álcool. Mas drogas, eu cheguei em festas que tinha todo mundo drogado e só eu e mais uma pessoa que eles chamavam de careta. Entendo. Né? Os únicos sãos eram vocês dois. Então, esse negócio da companhia, né, e da orientação, sem dúvida, ajuda muito. Você é um exemplo pessoal também da importância da família, né? Então a coisa dos pais estarem atentos àquilo que acontece com seus filhos, perceber sinais, alertar com relação aos ambientes e companhias deles. Você vê que mesmo adulto, você lembrava da voz do seu pai te orientando. Exatamente. Então isso destaca a importância dos pais estarem atentos e ajudar os seus filhos. É verdade. Hoje, com a vida moderna, os pais hoje, com criança com 6 meses, já vai para a escolinha, né? Vai para a creche, porque a mãe tem que trabalhar. E o contato da família se torna um pouco distante, e sempre distante dos filhos. É verdade. Do que era antigamente. E esse perigo, né, que os pais têm que ter cuidado, sempre estar próximo, saber com quem o filho está andando. Eu acho que isso é muito importante, não é? Sim, você tem toda a razão. Então é muito importante isso. Então no nosso trabalho, por exemplo, a gente incentiva isso nos contatos pessoais que a gente tem com as famílias. A ideia é incentivar que os pais estejam atentos e cuidando de verdade dos filhos. Viu, Xixido? É até interessante, né? A gente está comentando desse detalhe da juventude, da família. Nós lá em Araraquara, em uma época, numa clínica, fazemos um trabalho lá de 5 anos, que a gente ia dirigir um estudo bíblico lá para eles, passava algumas informações, e é o que o Xixido comentou, né, baseado no que a gente vê nas orientações, assim, a família. O pilar era a espiritualidade e o tratamento psicológico. Isso fez muita diferença, e lá a gente teve muita experiência muito positiva com jovens, porque essa família, às vezes um pouquinho mais distante, colocava eles em algumas situações, deixava eles vulneráveis, né? E os jovens entrando no álcool. E essa parte, esse trabalho
nessa clínica foi muito interessante, da ajuda que os princípios bíblicos e a família têm, e a gente viu como que a recuperação deles foi melhor, foi acontecendo. Muito interessante mesmo. Alisson. Ao Alisson. Alisson, muito bem colocado, e você está certo, porque a pessoa, assim, o primeiro passo para a pessoa andar direito, eu acho que é próximo a Deus. Ele estando próximo, bem próximo de Deus, ele corre menos risco no mundo. Mas depois a família e a parte bíblica, né? A igreja, aonde que ele quer que frequente, porque ele vai estar próximo de Deus e da família. Eu acho que ele está longe dos perigos do mundo. Isso, porque uma das coisas que faz muitas vezes a pessoa ir atrás disso é solidão. Então, quando ela tem Deus com ela, e ela tem as pessoas que buscam a Deus com ela, e aí a questão que você falou, por exemplo, de frequentar a igreja. Nós, Testemunhas de Jeová, por exemplo, nós temos reuniões semanais, abertas ao público, não se precisa reserva, não tem pagamento nenhum, e as pessoas têm a oportunidade de conviver com outras pessoas para ouvir ensinos bíblicos, pessoas que também têm essa atitude positiva, e certamente outras igrejas fazem um trabalho semelhante. A ideia é que essa pessoa não fique isolada, porque ela sozinha fica muito vulnerável para esse tipo de pressão das más companhias que a gente comentou agora, né? Muito bem. Por exemplo, eu queria que vocês tenham alguns exemplos reais de pessoas que vocês já largaram o vício, que hoje estão integrados com vocês. Vocês têm? De verdade, a gente tem muitas experiências assim, né, natural. E um lugar até que a gente sugere para o público que vai estar nos assistindo aqui, porque ela vai ter acesso a vários desses depoimentos. Sim. No nosso site oficial, que é o jw.org, no canto superior direito tem 4 barrinhas, a pessoa clica, tem biblioteca, vídeos, aí ela vai encontrar um botão para entrevistas e casos reais, e nela vai encontrar a Bíblia Muda a Vida das Pessoas. E aí são vários curtos vídeos, às vezes de 2 a 5 minutos, em que a pessoa, em diversos lugares do mundo, pessoas que viveram essa experiência de, por vários motivos, entrar, por exemplo, na questão do uso de drogas ou do abuso de álcool, e de repente ela contar como ela foi ajudada com o apoio da Bíblia, da fé cristã, a vencer isso, né? E um exemplo que a gente tem, até para citar rapidamente um caso específico, a gente tem o caso de Antônio, que ele era um jovem que ele se tornou ladrão e violento por causa de droga, porque a pessoa vicia, depois tem que pagar as drogas que pega, acaba virando ladrão, né? Aí ele foi expulso de casa, morou na rua por 5 anos, né? Só que nessa época ele achava que ele não valia nada, que ele era a mesma coisa, vivo ou morto. Só que aí um dia a mãe encontrou ele na rua, né? Pediu para ele voltar para casa, e ao voltar para casa, calhou de nós, Testemunhas de Jeová, no trabalho que todo mundo conhece a gente por causa do bater de casa em casa, falar com as pessoas que queiram nos atender sobre a Bíblia. Aí ele recebeu essa visita de 2 Testemunhas de Jeová, começou a estudar a Bíblia. Aí, a partir dali, ele começou a ler a Bíblia mesmo, começou a pessoalmente orar a Deus, e ele começou a perceber como Deus se importava com ele, entendeu aquilo como um gesto de carinho de Deus para cuidar dele. E depois de alguns anos, ele conseguiu abandonar esses vícios todos, o excesso de álcool e o uso de drogas, né? Aí, adulto já, ele conta que 30 dos seus antigos amigos de rua, de droga e tal, morreram, ou porque violência ou por doenças, consequência dos usos de álcool e drogas. E que agora ele está adulto, casado, com família, e como ele se sente grato a Deus por ter aproveitado a porta que se abriu para ele. E tantos outros casos como o do Antônio a gente teria para contar, e é muito bom lembrar disso para quem vive esse problema, entender que tem saída, que ninguém está perdido. Tem. Hoje, esse papo aqui hoje é bom para mim. É assim, você sabe que eu sou o único remanescente de um grupo de pessoas que viveram essa vida que eu tive lá em São Paulo, um dia. Eu sou o único. Rapaz. O resto todos já morreram. Uau! De droga, alcoolismo, acidente. Sim. Né? Todos esses amigos, eu tive que fazer novos amigos. Já foram. Então, tem jeito sim. Só que a pessoa que sai e consegue sair com consciência, ele torna-se um exemplo para outros. Não é isso,
O Alisson. Alisson é ele. Alisson e o Carlos é você. Isso. Né, Carlos? É verdade. Né? É possível. E isso é muito importante também, porque bons exemplos, como eu citei do Antônio, tem o seu, né? São uma referência para quem está nessa luta ainda no começo dela, de que ela é possível, né? A Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Então se a pessoa se apega, como a gente falou desde o princípio, né? Apega a Deus, a palavra dele, procura evitar más companhias e ter boas companhias, como por exemplo os que venceram essa guerra. Certamente isso vai ajudar essa pessoa a também fazer isso, a ser bem sucedido, né? É uma guerra interna, né? Uma guerra do vício e uma guerra espiritual também. Perfeito. Porque eu falo que a pessoa que está, como você disse, né? Porque a pessoa chega num ponto que é verdade. Para ele viver ou morrer é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente vê essas atrocidades que acontecem. Essa pessoa, para ele, não tem diferença. Se for ele ou outro. Porque ele não tem mais valor para a vida dele. Sim. Não é isso? É verdade. E vocês devem viver essa experiência muito. Sim, a gente acaba convivendo, encontrando essas pessoas no tipo de trabalho que a gente realiza. A gente aborda todas as pessoas, né? E, claro, conversa com quem nos deixa, nos dá acesso. E a gente acaba encontrando muitas pessoas assim carentes. E como a gente comentou, muitas vezes o ponto de partida é tristeza, isolamento, depressão, solidão. E aí o amparo espiritual, emocional que a palavra de Deus dá pode ajudar muito. E a gente percebe, como a gente citou um exemplo, e você citou o seu, como é positivo a gente se agarrar a essas oportunidades para levantar dessa lama. E é verdade. A pessoa que sai e consegue sair, e sempre pela espiritualidade mesmo. Porque eu perdi minha primeira família, eu digo primeiro para o meio que eu vivia lá, Sim. meio artístico, meio da noite, né? Uhum. Então eu perdi minha primeira família. Graças a Deus eu tenho contato hoje, porque criei consciência, meus filhos, né? Então tenho contato com todos os meus filhos, sou muito grato a Deus por isso, eu falo que eu sou o cara mais rico do mundo, né? Sim. Hoje, a entrevista mudou um pouco hoje a história, porque eu tenho que falar essas coisas. Não, fique à vontade. Né? Porque, mas eu conheci uma pessoa, que é minha esposa, que até a minha sócia comentou com vocês, e ela é evangélica. E por meios aí, a gente acabou se aproximando, eu era professor dela. Sim. E ela foi me orientando muita coisa na vida. E a gente acabou até casando. E depois que eu conheci ela, mudou minha vida, porque eu comecei a conhecer a palavra de Deus. E aí, aquela coisa ruim que eu tinha dentro de mim, tornou-se coisa boa. Né? Ficou mais leve, foi mais fácil me aproximar da minha ex-família. E não é uma, né? Eu tive 3 esposas, né? Então, não é isso. Meu primeiro casamento foi verdadeiro. Os outros eram relacionamentos, porque na noite não existia compromisso. Né? Compromisso, mas eu tive filhos também lá. Sim. E essa resgate familiar que eu tive e com Deus fez com que eu me reaproximasse de toda a minha família. Então, isso é uma vitória, realmente. Parabéns. Então, é por isso que eu aconselho vocês, né, que estão aí com uma situação. Aqui em Matão eles vão dar aqui o contato, lá em Araraquara eles vão dar também. Ele já deu aí o site de vocês, que vocês podem estar entrando. Procurem os Testemunhos de Jeová. Você que às vezes está numa situação complicada, se aproximar de Deus é o primeiro passo para você melhorar a sua vida. E depois a orientação das pessoas como vocês, né, Carlos? Isso. Na verdade, Dalcir, é isso mesmo. E até uma coisa que a gente recomenda, porque a gente falou do nosso site, o jw.org, além da questão dos depoimentos que eu mencionei, uma outra ferramenta muito útil que a gente tem nele, se a pessoa entra, ela vai clicar onde eu falei inicialmente, que são as 4 barrinhas no canto direito, e tem assim, ensinos bíblicos. A pessoa clica, uma opção, paz e felicidade. Ela clica de novo, vai abrir entre as opções hábitos e vícios. E aí ela vai encontrar várias matérias, algumas de fundo mais medicinal, saúde, e sempre com pontos bíblicos também, mas para ajudar a pessoa a refletir, seja o abuso do álcool, seja a questão do álcool, das drogas, né? E também no nosso site, a pessoa ela vai encontrar um botão para ela nos localizar. Então, o site permite, por exemplo, que de onde a pessoa estiver no planeta,
ela clica onde encontrar, por exemplo, as testemunhas de Jeová, reuniões. Ela clica, o site já vai localizar, pela localização dela, onde é o ponto mais próximo, vai fazer a rota para ela nos alcançar, vai dizer o horário que a gente vai estar lá. Então, como você fez, né, bem apropriado, a gente incentiva quem se sentir carente, quiser apoio, procura a gente. É fácil achar a gente em qualquer lugar do planeta. Em Matão, nós somos 7 congregações da Testemunha de Jeová em Matão, temos 3 endereços aqui, prédios, né, que a gente usa. Em Araraquara somos 16 congregações enfim, a gente está presente em toda a região. Sim, e vai ser muito bom poder ajudar quem desejar nossa ajuda, porque é assim que a gente trabalha. As pessoas que querem, a gente está disposto a apoiar. O Alisson, tem mais alguma ponderação que você quisesse fazer, Alisson? Reforçar todo esse ponto do Xixido, e nós buscamos as pessoas, né? A gente bate de casa em casa, sim, querendo ajudá-las, então pode ficar à vontade mesmo de procurar ajuda. E essa leitura que foi recomendada do site, ela é muito interessante, porque a pessoa, às vezes, ela está se sentindo sozinha, né? Está sozinha. Mas nessa leitura ela vai ver exemplos e ajuda. Então ela vai ver que é uma luta que não é só dela. Então é muito interessante ler essas matérias, pesquisar. É um pontapé inicial, vamos dizer assim, né, que ajuda a ter força. Então a gente incentiva bastante a fazer, procurar e fazer essa leitura. E a gente no presencial também vai ser um prazer ajudar. Estamos à disposição. Muito bem. E como você mencionou, né, assim como vocês agora estão fazendo o podcast, porque você alcança um outro gama de pessoas além da publicação impressa, né? Então a gente trabalha bastante também com o nosso site, porque às vezes a pessoa está lá sozinha, mas hoje todo mundo tem um celular com acesso à internet. Então é muito fácil a pessoa encontrar esse conteúdo para ser apoiado e receber ajuda. Então a gente incentiva mesmo as pessoas que estão nos assistindo ou que vão continuar nos assistindo em outras vezes, né? Com certeza. A procurar para conhecer essas ferramentas. Às vezes não vai servir para a própria pessoa, mas ela conhece alguém que precisa, para ela poder estar indicando. Vai ser um prazer ajudar quem precisar. Tá. Depois, nós vamos fazer a edição dessa entrevista, e você disse que tem uns vídeos, né, que você vai disponibilizar, e o nosso diretor ali, o Igor, né, Igor, vai estar inserindo nessa nossa entrevista um vídeo aí para as pessoas estarem assistindo e podendo, às vezes a pessoa não tem com ele, não tem na família dele, mas sempre tem alguém que a gente conhece que precisa. Exatamente, excelente, Dalcir. E essa é a nossa intenção, ajudar quem precisar e usar o dia de hoje para provocar essa reflexão, para a gente não se acomodar achando que é normal, porque as consequências são muito tristes. Então é bom a gente lembrar da importância de prevenir isso. Os dias de cada data importante que a gente comemora, ele é o dia para a gente estar lembrando, mas na verdade isso é um trabalho de todos os dias. Né? Bem lembrado, você tem toda a razão, é um trabalho diário. Xixido, você tem mais alguma coisa que você queira ponderar? Pode ficar à vontade, pode falar aí, porque nós aqui estamos abertos tá. Primeiro, agradecer o espaço que vocês aqui no Momento Interior abriram para a gente poder tratar desse tema, que é um tema tão necessário para a sociedade, para as comunidades em que a gente está, né, que convivem com esse desafio, né, a gente poder tratar disso com esse assunto importante, com essa leveza, com essa coisa da gente poder destacar o que é importante para a gente vencer. A gente fica muito grato mesmo por essa oportunidade. E assim como nós, eu tenho certeza que o canal de vocês está aberto para apoiar a comunidade. E é por isso que a gente conquista confiança, credibilidade. A gente está muito feliz de ter esse espaço aqui de conversar com vocês e que Deus continue abençoando o projeto de vocês com muito sucesso. Amém. E com certeza, eu quero agradecer o Alisson, a sua presença. Estamos à disposição. Muito obrigado. Tá? E nós vamos continuar. O nosso papo aqui ainda vai continuar mais, tá bom? Depois a gente vai estar falando aí de outras oportunidades. Perfeito, tá? Excelente. Aqui você está, o Momento Interior, nós estamos assim, iniciando o nosso podcast, mas nós temos aí uma parceria com a Bianchini Produções, que é o Igor que administra a Bianchini Produções, e
tenho certeza que nós vamos ainda ter muito assunto para nós estar falando, viu, Xixi? Ah, com certeza. E vai ser um prazer estar aqui com vocês. Então tá bom. Então muito obrigado pela presença, a presença de vocês. As meninas, qual é o nome delas mesmo que estão com nós? Simone e Regiane. A Simone e a Regiane, nós agradecemos, que a Regiane é que faz o maior contato com a gente. Isso. E nós temos o nosso jornal Momento Interior, que também nós temos lá um espaço, nós não só os testemunhos de jornal, nós temos um espaço que chama no jornal Momento com Deus. E que nós vamos criar aqui também no podcast, é uma ideia que a gente tem, tá? Para a gente estar dando oportunidade para as pessoas que trabalham com as coisas de Deus, vem aqui também ter a oportunidade. Perfeito. Tá bom? Excelente. Então vocês estão com as portas abertas aqui. Muito obrigado, Glaucir. Muito obrigado. Muito obrigado, Igor. Quando eu era pequeno, nunca recebi o amor que toda criança merece. Eu era bem jovem quando meu pai morreu de tanto beber e meu irmão mais velho cometeu suicídio. Eu tive de aprender sozinho a viver. Na minha juventude, apanhei muito e vi cenas terríveis de violência. Por causa disso, eu me tornei viciado em drogas. Como cresci sem amor, eu era muito violento e não conseguia amar ou confiar em ninguém. E isso me deixava muito deprimido. Sentia que não podia ter uma vida feliz e normal como todo mundo. Uma noite, Joseph voltou para casa totalmente bêbado e pôs fogo no apartamento. Em uma noite, nós perdemos tudo. Fazia poucos meses que eu estava estudando a Bíblia quando a irmã que estudava comigo me deu um envelope cheio de dinheiro. Os irmãos da congregação queriam nos ajudar a comprar tudo que perdemos. Eu pensei, como é que pessoas que nem me conhecem podem mostrar tanto amor e tanto carinho? Então eu falei com 2 irmãos naquela mesma noite e perguntei, vocês acham que Deus pode mesmo me perdoar? Eles leram para mim 1 Coríntios 6, 9 a 11. Naquela hora, eu vi que eu podia mudar. Eu tinha encontrado a verdade. Com a ajuda de Jeová, eu parei de usar drogas, de beber e de fumar em apenas 3 meses. Como eu sou feliz hoje! Eu aprendi a confiar nas pessoas, a ser um marido amoroso e um pai carinhoso. Eu posso ter crescido sem amor, mas Jeová me mostrou que o amor nunca falha.